todas. Meu nome é Éder, sou coordenador de projetos da Oficina Municipal. Agradeço ao professor Kleber pela apresentação. Vou resumir e moderar algumas perguntas. Enquanto eu vou apresentando essas, fiquem à vontade para escrever e oferecer mais dúvidas a serem compartilhadas aqui com o professor. A primeira é uma pergunta de Vinhedo, José Carlos. Obrigado pela pergunta. Se o senhor poderia compartilhar algum exemplo de um município, professor, que já tem implementado a cobrança do IPTU utilizando-se de smartphone ou alguma alternativa de tecnologia da informação. E também, sendo o Brasil um país que tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, se existe alguma alternativa para transferir a arrecadação do IPTU sem aumentar a carga tributária. E acho que uma terceira, para responder já ao mesmo tempo, enquanto a gente conhece as próximas, Maurício, da Prefeitura de Santos. Como o senhor enxerga a contratação de empresas para cobrança administrativa da dívida ativa via call center? Se é uma iniciativa válida, se existem parâmetros de incremento da receita a partir dessa iniciativa? Bom, seguindo a ordem, sobre a questão do uso de smartphones, eu não conheço nenhuma prefeitura que tenha feito isso especificamente para o IPTU. Eu tenho conhecimento de uma experiência que está sendo feita em Fortaleza, mas nos serviços da prefeitura de um modo geral. Tá? Por exemplo, a expedição de um alvará para um estabelecimento comercial. Ela é feita totalmente online na plataforma da prefeitura, pode ser por smartphone, e ela sai em 48 horas. Isso tem dado um retorno incrível para a prefeitura, para os negócios na cidade, de um modo geral, e indiretamente para a prefeitura em termos de arrecadação. Tá? Então, assim, quando eu falo, utilize o smartphone para facilitar a vida do cidadão, eu não tenho o exemplo do IPTU, mas o que eu quero dizer é que é possível. Tá? Hoje é tudo muito mais fácil nesse sentido. A segunda pergunta era sobre a carga tributária, certo? Isso. Tá. A pergunta é boa, porque, de fato, se a gente aumenta o IPTU, ceteris paribus, né, tudo mais constante, você aumentaria a carga tributária. Mas lembrem-se o seguinte, nos primeiros gráficos que eu apresentei, mostrava a estrutura regressiva da carga tributária. Então, por que não trocar o IPTU, quer dizer, por que não trocar um tributo ruim e regressivo pelo IPTU, que é um tributo bom e progressivo? Tá? Um tributo que não só ajuda nas finanças dos governos locais, como ajuda no planejamento urbano, como ajuda na justiça fiscal. Então, claro, a gente tem que acordar com os russos, né? Tem que falar com o Estado, com o governo federal, e nada disso é fácil, como José Mário falou aqui mais cedo, o Pacto Federativo é um debate que não vai sair hoje, e é um debate necessário. E o IPTU tem que estar inserido nisso, né? Porque é um tributo subutilizado e é um tributo que tem qualidade. Esse é o ponto. Minha preocupação maior é explorar o IPTU para que a gente tenha uma tributação melhor. Tá? A última pergunta, você pode me recordar? Dívida ativa, perfeito. Isso, a utilização de dívida ativa via call center. Então, eu não tenho conhecimento disso, da cobrança via call center, mas a gente tem hoje, no Congresso Nacional, um projeto de lei do senador José Serra, que foi aprovado no Senado e está em tramitação na Câmara, que trata da securitização da dívida ativa, que é uma coisa que o Estado de São Paulo já faz há alguns anos, né? Mas a ideia do projeto é dar uma segurança jurídica para que todos os entes federados possam fazer isso. Securitização nada mais é do que você vender
o seu crédito, né, no caso a dívida ativa, e o mercado financeiro cuida de fazer essa cobrança. Então, eu não sei se o call center daria muito resultado. As experiências internacionais mostram que securitização tem resultado, porque o mercado ele é mais eficiente que o Estado. Então, ele cobra melhor. Então, ele sabe impor a cobrança. Então, nesse aspecto, a prefeitura poderia obter parte da dívida, uma parte da dívida que às vezes seria irrecuperável, né, que ela iria perder, ou só iria recuperar num prazo que não, enfim, muito longo, e, por sua vez, o crédito seria terceirizado, digamos assim. Primeiro, uma pergunta de Vinhedo, da Celina. Qual a importância das isenções e da anistia do IPTU? Também de Vinhedo, como melhorar a imagem deste imposto perante o contribuinte? E, na sequência, o José Mário faz uma pergunta, se dar maior transparência ao uso dos recursos do IPTU poderia tornar o imposto menos impopular. Então, isenção, anistia e a transparência como recurso. Sobre a isenção, eu não tenho uma estatística de qual seria a importância disso. Eu sei que pela Constituição existe imunidade tributária entre governos, ou seja, se você tem um prédio do governo federal dentro do município, o município não pode cobrar IPTU. Alguns outros casos, como igrejas. E aí sim, aí você tem casos específicos, né, que os municípios dão como incentivo fiscal para, eventualmente, algum negócio. Tá? Eu não tenho ideia do tamanho que isso possa representar em termos de arrecadação, até porque informação a nível municipal é complicado. A gente tem 5.500. Infelizmente, a gente tem um FINBRA que consegue agregar dados fiscais numa base só, mas para eu ter uma ideia, para eu mensurar essa questão da isenção, eu precisaria que esse tipo de informação, volume de recursos que foi renunciado pela prefeitura ao dar uma isenção, deveria também estar numa base de dados para a gente poder olhar. Eu não sei exatamente definir em que momento isso mudou, mas eu sei que antigamente isso era muito comum, dar isenção, e isso não ter nenhum tipo de registro, né? Hoje, a prefeitura tem que colocar na lei orçamentária, fazer uma previsão de quanto está sendo renunciado. Então, em tese, é possível estimar isso. Eu acho que, para a prefeitura, individualmente, é bem possível estimar isso. Para fazer uma análise agregada, Brasil ou Estado de São Paulo, a gente não tem essa informação. Tá? Eu não acredito que isso seja muito significativo. Simplesmente pelo fato de que a grande parte das prefeituras não cobram o IPTU. Então, não é necessário dar isenção em grande parte dos casos. A segunda pergunta eu já... Assim, as fichas já estão com vocês. Enquanto isso, eu vou fazendo uma outra, professor. Uma era sobre transparência. Isso, a do Zé Mário, na verdade, era complementar, né? Se dar maior transparência ao IPTU, pode ajudar a tornar o tributo menos impopular politicamente. Aí a gente tem que tentar entender o que seria esse conceito de transparência, no caso. Mostrar o quanto foi arrecadado e onde esse recurso está sendo investido. Acredito que sim. Eu acredito que poderia melhorar, sim. Mas também isso é um pouco perigoso, porque da mesma forma em que o cidadão vendo o recurso, como o recurso que ele pagou, o dinheiro que ele pagou está sendo investido, isso poderia gerar algum tipo de atrito naquele cidadão que quer que o dinheiro seja investido no bairro dele, que quer que o dinheiro seja investido na rua dele. Quando a gente sabe que o orçamento da prefeitura não é assim. Tá? O IPTU não tem vinculação.
Você não é obrigado a aplicar em nenhum tipo de política, ele é imposto, ele está livre. A prefeitura usa da forma que ela bem entender. Tá? É óbvio que as pessoas tentam relacionar o IPTU com os aparelhos, né, de lazer, a segurança, a infraestrutura urbana, de transportes, o índice de criminalidade, por incrível que pareça, apesar de segurança ser competência estadual, eles atribuem muito isso à prefeitura. Então, eu sempre sou a favor da transparência, eu acho que transparência é sempre bom. E é até uma forma de conscientizar o cidadão, de como ele paga o imposto, por que ele paga o imposto, para que serve, a quem serve. Mas, enquanto a população, de uma forma geral, não tiver essa cidadania fiscal, isso também pode ser perigoso, vamos dizer. Certo. Mais uma pergunta agora do Aurélio, de Mogi das Cruzes. Ele lembra do baixo custo dos drones que o senhor citou e pergunta se o senhor defende o recadastramento utilizando drones. E o Raul, também de Vinhedo, ele compartilha conosco que o valor venal em Vinhedo gira em torno de 35% do valor de mercado. E pergunta se há algum limite por lei, se o valor venal no IPTU pode ser o valor de mercado. Então, primeiro drone, recadastramento por drones, e depois se o valor venal do IPTU pode ser o valor de mercado. Sim, sobre o drone, eu defendo qualquer tipo de tecnologia que venha facilitar a administração pública. Não apenas drones, você tem empresas o Google, por exemplo, o Google tem controle de satélite. E apesar da gente ver naquele Google Maps uma imagem de satélite bem fora de resolução, eles têm um programa avançado que eles conseguem fazer mapeamentos extremamente detalhados e até em tridimensionais. Tá? Então, eu acho super válido. Agora, tem que haver capacitação, né? Não basta comprar um drone, porque o que você vai fazer com um drone? Qual o tipo de drone que você vai comprar? Ele tem que ter especificações para poder atender a esse requisito, que é o de mapeamento e verificação das construções. Existem, como eu falei, existem empresas especializadas, empresas de engenharia especializadas nesse tipo de serviço. Tá? Sobre a outra questão... Se o valor venal no IPTU pode ser o valor do mercado. Não existe nenhum tipo de limite legal acerca disso. O ideal é que o valor venal seja o valor de mercado, só que como se define o valor de mercado? Você vai de imóvel em imóvel para fazer a avaliação? Porque o mercado imobiliário ele tem agentes privados, então eu quero vender meu imóvel, o corretor vai até minha casa e faz a avaliação, eu tenho um valor de mercado. Mas eles não fazem isso para todos os imóveis, porque não são todos os imóveis que estão sendo avaliados. Né? Essa é a grande barreira. O IPTU ele tem que fazer uma avaliação em massa. Ele tem que avaliar tudo. Então, muito dificilmente você vai conseguir colocar o valor de mercado. Tá? O que você utiliza é o quê? É uma proxy, uma aproximação. Eu pego o valor do metro quadrado aproximado da região, o valor do metro quadrado de um determinado tipo de construção, tá? Faço classificações por tipologias, verifico se tem construção, se não tem, e aí sim, você chega a um valor geral, aí você constrói sua planta genérica. Acho difícil chegar ao valor de mercado, tá? Até porque o valor de mercado ele é muito dinâmico, muito mais dinâmico do que a atualização que a prefeitura pode fazer na planta genérica. Tá? Mas a questão é que hoje, 35%, de fato, é muito defasado. É muito defasado. No meu exemplo, que eu dei do meu imóvel, o valor venal dele é isso, é aproximadamente 30% do valor de mercado. Tá? Então, há uma defasagem grande, sim. Certo. Agora, penúltima rodada, já caminhando para o fim, professor. Uma pergunta do Renato, Prefeitura de Cascavel, Prefeitura Paranaense aqui conosco. Em parte, o senhor já respondeu sobre alíquotas diferenciadas para regiões distintas, regiões mais ricas ou mais pobres com alíquotas diferentes.
do ponto de vista jurídico e legal, se isso pode ser estabelecido. E o Tiago, também de Vinhedo, quer saber sobre o potencial de arrecadação para um município. Parece que ele faz uma comparação aqui, carta de cobrança, anistia ou protesto. Acho que o Tiago quer saber qual das três alternativas tem mais potencial. Então, primeiro, o Renato, e as alíquotas diferenciadas para imóveis em regiões ricas e pobres da cidade. Sim, a progressividade de alíquotas ela foi instituída, né, pela Emenda Constitucional 29. Houve algum atrito jurídico no início, sim, pessoas questionaram. Havia um debate em torno do conceito, né, do que é progressividade e do que é seletividade. Que, na verdade, o questionamento todo era: você não pode colocar uma alíquota maior no meu imóvel porque eu moro no bairro tal. Que aí você tá fazendo uma discriminação, né? Você não está sendo isonômico. Só que a questão é que a alíquota não está incidindo sobre a região do imóvel, mas sim sobre o valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel, sim, ele é calculado a partir de características locacionais e características físicas do imóvel. Tá? Mas a aplicação da alíquota sendo sobre o valor venal, tá? E não sobre aspectos locacionais, ela legalmente é possível, sim. Tá? E a outra questão é o do tempo, né? Se o imóvel não tem fins sociais, a alíquota pode ser progressiva com o tempo. A outra pergunta era sobre comparando o potencial de arrecadação entre a carta de cobrança amigável, anistia e protesto. Olha, eu não tenho informação, não tenho estatística sobre isso. É até um bom tema para se pesquisar, eventualmente, junto às prefeituras, mas eu realmente não sei. Na pergunta deve estar sendo feita qual que tem o maior percentual de retorno, né? Digamos assim. Mas eu realmente não tenho essa resposta. Certo. Agora, as duas últimas perguntas, professor. O Luiz Aurélio, de Jundiaí, pergunta: o que o senhor acha da instituição de uma PGV apenas para fins de ITBI, separado do IPTU? E o Oswaldo, de São Bernardo, uma pergunta mais abrangente: se uma provável reforma tributária tem que ter como foco o IPTU, né, que destine os impostos patrimoniais aos municípios, se o foco tem que ser o IPTU numa reforma tributária. Sobre a planta genérica de valores, eu acredito que não. A planta genérica de valores, ela já é do IPTU, né? Ela já é muito custosa e muito difícil de ser feita. Imagina você replicar isso para o ITBI e para um imposto que oscila muito com o mercado imobiliário. Então, às vezes, você está incorrendo num custo enorme para formar uma planta, só que o mercado está desaquecido, então você não tem arrecadação também. Eu acredito que no ITBI a fiscalização tem que ser caso a caso. Tá? Sobre reforma tributária, eu não sei se eu entendi bem. A pergunta é: qual deveria ser o foco no âmbito municipal ou qual deveria ser o foco num contexto geral do sistema tributário? Tá? Eu acho que o foco da reforma tributária no Brasil nem está no âmbito das prefeituras, que é o ICMS. Tá? Eu acho que é o nosso ponto mais problemático. E, na verdade, a gente não tem um IVA no Brasil. A gente tem um pseudo-IVA, não sei exatamente definir. E que é o nosso principal imposto, né, o que arrecada mais. Então, também é muito sensível. Sobre especificamente o caso dos municípios, o IPTU não está na pauta de reforma tributária porque ele depende de legislação própria. Então, assim, não cabe muita discussão dentro da federação ou a nível do governo federal, até porque ele não vai mudar a competência. O IPTU vai continuar sendo das prefeituras porque ele é um tributo tipicamente local. Né? Qualquer outro país que você for, a tributação imobiliária ela é feita pelos governos locais.
Então, o esforço maior está no âmbito local mesmo, dentro das prefeituras. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom seminário.